À medida que nós caminhamos no conhecimento de nosso Deus, no conhecimento das Escrituras Sagradas, no relacionamento estabelecido por Ele com os homens, a gente pode observar, através da vida daqueles homens que nós chamamos homens de Deus, nós vemos que não são pessoas diferentes de nós no nosso dia a dia. Moisés, como sabemos, foi chamado para libertar o povo. Mas correu tudo bem? Sabemos que não. Podemos, pelas Escrituras, compreender e conhecer que ele padeceu, que ele duvidou e que ele questionou a Deus sobre o que estava acontecendo. Lá em Gênesis 5, lá em Êxodo 5, do versículo 22 ao 23, é uma dessas experiências. Diz assim: Então Moisés, tornando-se ao Senhor, disse: Ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu de nenhuma sorte livrastes o teu povo. Que Moisés estava questionando? Os resultados. Ou seja, Deus o chamou para libertar, mas em vez de libertar, a situação do povo estava ficando pior. E ele se sentia responsável por isso e questionava a Deus pelo resultado que estava sendo trazido. Fazemos diferente? Não. Nas nossas experiências, o que muitas vezes compreendemos ser a vontade de Deus, nos submetemos e fazemos, não tem um resultado. O que nós fazemos? Questionamos. E aí? Não está dando resultado? Não é o que nós fazemos? E isto é normal, é natural, é do homem. O que a gente busca? Nós buscamos o resultado. Mas o que Deus está buscando? Um processo de transformação de entendimento. O que aconteceu com a saída do povo do Egito foi um processo de transformação de entendimento. Poderia fazer tudo rapidinho de um dia para o outro? Poderia. Haveria entendimento? Não. Mas o que a gente precisa entender é que Deus opera de maneira a levar uma transformação de entendimento. Todos compreendem? Também não. Nós vemos pela história do povo de Israel que nem todos compreenderam aquilo que Deus tinha feito e estava fazendo no meio do seu povo, como nos nossos dias. O que é importante entendermos? Deus trabalha os processos de maneira que haja transformação de entendimento. Se não houver transformação de entendimento, nós não desfrutaremos, não experimentaremos e não viveremos na plena vontade de Deus, mas seremos escravos dos nossos pensamentos, dos nossos desejos. Paulo, por exemplo, na carta aos Romanos, ele explica todo o processo de salvação. E lá no capítulo 12, ele nos chama para nos renovar pela transformação do entendimento para experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. E ele começa a nos chamar para vivermos o culto verdadeiro, pois não se tratava de rituais, não se tratavam das liturgias que o povo conhecia, mas de um novo culto, um culto com entendimento, com compreensão. E este culto está relacionado a fazer de nossas vidas oferta em favor da vontade de Deus. Então é esse o processo que nós precisamos viver. Tudo o que nós passamos, tudo o que experimentamos, é para que a gente tenha nosso entendimento transformado, segundo a realidade que Deus nos inseriu, numa realidade espiritual que não é regida pelas normas e pela forma de pensar deste mundo. Somos chamados para vivermos o reino de Deus na terra. Mas para que a gente viva o reino de Deus na terra, ou seja, para que andemos segundo os valores eternos, praticando a justiça, expressando as virtudes de Deus, nós precisamos entender a obra de Deus e precisamos entender quem nós somos nele, para que a gente viva segundo essa vontade.
Toda a nossa jornada se trata disso, para que a gente seja pleno de Cristo, para que a gente revele o nosso Deus pela plenitude que expressamos de Cristo, ou seja, quanto mais plenos de Cristo, quanto mais entendemos e quanto mais nos despimos da natureza humana, mais nós revelamos Deus às pessoas. E o nosso papel é revelar esse Deus. Por isso a gente precisa entender todo o nosso processo, toda a nossa jornada, que Deus nos conduz é para que a gente nos transforme na maneira de pensar, na maneira de entender e de compreender para a realidade que Ele nos chamou. Por isso entendermos que somos um novo ser, uma nova criatura, que nascemos de novo, que fomos feitos à imagem de Cristo, capacitados para viver neste mundo como agrada a Deus, e que nós somos coparticipantes da natureza divina e que podemos rejeitar as paixões humanas, é o fundamental, pois é a partir daí que começamos a jornada de crescimento, de nos despir da natureza humana e nos revestirmos de Cristo. Então esse questionamento, muitas vezes, do resultado é normal quando pensamos acerca da natureza humana, pois o que nós queremos ver são números, são resultados. Mas o que Deus está trabalhando é um processo de transformação. E a gente precisa entender que essa jornada temos que fazer, assim como Moisés passou e experimentou aquela realidade onde, em vez de aparentemente melhorar, estava só piorando a situação do povo de Israel. Então este é um processo que muitas vezes, segundo o olhar natural, a situação e a realidade que nós enxergamos, ela é muito pior do que estava anteriormente quando começamos a fazer algo que Deus nos chamou para fazer. Mas na realidade é o processo de Deus nos levando a uma transformação de entendimento para que a gente viva na plena vontade, expressando o nosso Deus, revelando sua glória a todas as pessoas. É isso que a gente precisa entender. Que a gente possa fazer essa caminhada, perseverando, entendendo que mesmo que a gente não esteja vendo os resultados, o que Deus está fazendo é nos conduzindo num processo de transformação de entendimento, para que a gente glorifique o Senhor. Então, vamos fazer essa caminhada, caminhar no sentido de crescer, de amadurecer, de rejeitar as atitudes de crianças, de pessoas imaturas, de pessoas naturais, para que nós revelemos Cristo por meio de nossas palavras e nossas ações. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.